Fala pessoal, beleza? Vamos começar agora uma das nossas últimas aulas da nossa segunda fase para a OAB. Nós vamos ver agora nessa aula, é uma aula única para duas peças que já foram cobradas na OAB, somente uma única vez cada uma, mas nada impede que elas sejam cobradas. Sobretudo que já tem um bom tempo que não caiu nenhuma dessas duas peças e a gente sabe que dificilmente a OAB vai trazer alguma peça inédita. Se for algo para fugir do costume, que seja uma peça que há um bom tempo não é cobrada. Então essas duas peças são quais? A peça de queixa-crime e a peça de revisão criminal. São as duas peças que nós vamos trabalhar agora, nesse exato momento. Mas se cair na prova de vocês, então, após essa aula, eu espero que vocês acertem tudo do início ao fim. Vocês vão observar que os requisitos, as teses e os pedidos dentro de cada uma dessas duas peças são bem mais restritos do que uma apelação ou um memoriais, por exemplo, em que o examinador ele se estende mais e acaba cobrando diversos pontos ali na sua peça, dando pouca pontuação. Então a grande vantagem é o que? Dessas duas peças ou outras peças que não caem tanto, mas já caíram, diferente de memoriais e apelação. É que são peças que a fundamentação não se estende muito, então é melhor para você. Poxa, isso aqui faz tempo que não cai, professor, vou me tremer na base. Não se preocupe. São pontos específicos que não tem como o examinador se estender bastante e dificilmente vai ter alguma pegadinha, algo que seja escorregadio para você. Beleza? Então, vamos lá, fiquem aqui comigo até o final. Então, prática penal, queixa-crime e revisão criminal. Deixa eu ativar aqui a nossa canetinha. Beleza, vamos lá. Primeiro nós vamos falar de queixa-crime, certo? Queixa-crime, como nós já estamos bem avançados nos estudos, acredito eu que você já saiba onde que aparece a queixa-crime. Queixa-crime é uma inicial acusatória. É uma forma de inaugurar o processo, iniciar uma ação penal por meio de uma petição. Então, queixa-crime nada mais é do que uma petição que, quando o titular dessa ação penal, nada mais é do que a própria vítima ou o ofendido. E aqui nós chamamos essa vítima como, tecnicamente, nós chamamos ela de querelante, certo? Então aqui nós não vamos tratar o autor dessa ação penal como querelante, que é a própria vítima. Aqui o Ministério Público não vai atuar, não vai configurar no polo ativo da demanda. O polo ativo da demanda é a própria vítima, que nós chamamos de querelante. Óbvio que essa pessoa não vai poder peticionar, salvo se ela fosse advogado. Então ela precisa de um advogado que tem capacidade postulatória. Beleza. Aqui o réu ou o acusado, que nós chamamos nos demais procedimentos, nós vamos chamar ele de querelado, certo? É o querelado. Então, são termos técnicos. O único momento que a gente chama a vítima, o autor, o ofendido da ação penal de querelante, é só aqui na queixa-crime. E o réu, o acusado de querelado, também só aqui na queixa-crime. Como vocês já estudaram ação penal, vocês já sabem que tem dois tipos de ação penal. Nós temos a ação penal privada exclusiva, certo? Que é a propriamente dita, e a ação penal privada subsidiária da pública, certo? A ação penal privada exclusiva seria aqueles crimes que existem lá no tipo penal, lá naquele respectivo título, a seguinte afirmação: esses crimes ou esse crime só se procede mediante queixa-crime, como há nos crimes contra a honra, de injúria, calúnia e difamação, com fundamentação lá no artigo 30 do CPC e artigo 100, parágrafo 3º, artigo 100, parágrafo 2º, perdão, do Código Penal. Então essa é a fundamentação quando for ação penal privada exclusiva, a tradicional. Mas a ação penal privada subsidiária da pública. Que ação penal seria essa, professor? Seria aquela ação penal em que o Ministério Público
ele naturalmente ele é o titular da ação penal, mas só que no enunciado vai falar o seguinte: é um crime de ação penal pública, beleza, eu sei que é um crime de ação penal pública, é o Ministério Público que precisa oferecer a denúncia para iniciar a ação penal. Só que o Ministério Público já está diante de todos os elementos de informação, geralmente lá vai estar contido que ele já tem todas as pré-provas constituídas lá durante o inquérito policial já foi encerrado, já foi enviado para o Ministério Público e passou o prazo legal, lá de 5 dias ou 15 dias, a depender do caso, para o Ministério Público oferecer a denúncia, e ele mantém-se inerte, o Ministério Público não faz nada. Já tem todos os elementos para oferecer a denúncia, mas nada o faz. Então, poxa, e aí? Esse crime não vai ter ninguém que vai ser responsabilizado? Então a própria vítima toma suas próprias dores. Poxa, se o Ministério Público não quer iniciar essa ação penal, não quer oferecer denúncia, já que passou o prazo dele, ele não fez nada, então eu mesmo vou iniciar essa ação penal por meio de uma queixa-crime. Por isso que o nome é ação penal privada subsidiária da pública. Seria aquele crime que quem é naturalmente é o Ministério Público, que é o titular da ação penal, seja pública condicionada ou incondicionada, mas ele mantém-se inerte e a própria vítima que vai iniciar essa ação penal por meio de uma queixa-crime. Então pode ter lá no enunciado que a própria vítima te procurou na qualidade de advogado e vai ter a narrativa da situação, que foi vítima de um crime que é de ação penal pública, já foi encerrado o inquérito policial, foi enviado para o Ministério Público na data X e já passou algum período, 3 meses, 6 meses, que seja aquele período de 5 ou 15 dias. E o Ministério Público não fez nada. E você, na qualidade de advogado, apresente a medida judicial cabível. Aí vai ser a ação penal privada subsidiária da pública. Então você vai ter que editar uma queixa-crime. Só vai mudar a fundamentação. Que quando a ação penal privada é exclusiva, está aqui no artigo 30 do CPC, no artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. Aqui na ação penal privada subsidiária da pública, nós vamos ter a fundamentação lá no artigo 29 do CPP e o artigo 100 também do Código Penal, só que no artigo 3º. E juntamente eu vou ter que citar aqui o artigo 5º da Constituição no inciso 59. Então, deixe marcadinho aí no vade-mecum de vocês. Se lá no seu vade-mecum não tem a remissão, quando você abre aqui o 29 do Código de Processo Penal, faça a remissão para o artigo 100, parágrafo 3º e o artigo 5º, inciso 59, certo? Deixe isso evidente. Da mesma forma, lá no artigo 30, poxa, eu sei que a ação penal privada exclusiva é o artigo 30, mas faça a remissãozinha se não tiver no vade-mecum de vocês para artigo 100, parágrafo 2º. Beleza? Deixe sempre o vade-mecum de vocês já esquematizado. Competência. As mesmas competências que nós já sabemos. Se for ação penal privada exclusiva, em que o crime de fato é mediante queixa-crime, geralmente vai ser para a Justiça Estadual, certo? Ou para o Juizado Especial Criminal. Professor, como assim? Você já sabe que para ir para o Juizado Especial Criminal precisa ser um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, cuja pena não ultrapasse 2 anos e as contravenções penais. Professor, mas os crimes contra a honra, então, a maioria lá não ultrapassem 2 anos. Só que muita atenção aqui, isso os advogados até erram no dia a dia. Se eu vou oferecer uma queixa-crime contra determinada pessoa que vou somar 2 crimes, eu coloquei lá injúria e difamação. Então, se somar as penas e ultrapassarem aí os 2 anos, então seria outro procedimento, então vai para a Justiça Comum. Beleza? Então, muita atenção. Se for o caso que caia na prova de vocês e tenha que juntar que a pena ultrapasse aí os 2 anos, então, certo? Muita atenção aí que vai subir aí o processo para a Justiça Comum, mesmo Justiça Estadual. Então, obviamente aqui, certo, vai ser Justiça Estadual ou Juizado Especial Criminal, ou Justiça Federal, que acho bem difícil, sendo uma ação penal privada exclusiva. Mas se for ação penal subsidiária da pública, certo, aí pode ser qualquer um desses endereçamentos. Pode ser para o Tribunal do Júri, certo? O Tribunal do Júri Federal também. Vamos supor que
Quem te procurou foi o fulano de tal, que é pai de uma vítima de homicídio, em que o Ministério Público nunca ofereceu a denúncia. Aí você vai ter que oferecer uma queixa-crime para inaugurar essa ação penal lá no tribunal do júri. Então, se for subsidiária da pública, pode ser qualquer um desses endereçamentos possíveis aqui. Beleza? Esses endereçamentos eu sei que vocês já treinaram bastante, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá. Se eu não sei o número da vara, aqui você nunca vai saber o número da vara porque é uma petição inicial. Você está inaugurando um processo penal. Então aqui você nunca vai saber para onde é que vai. Comarca, 3 pontinhos. Estado, 3 pontinhos. Deixe já isso bem claro e evidente, esses endereçamentos na mente de vocês. Vocês também têm outra opção, né? Porque ao invés de colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, pode só colocar aqui ao juízo da, aí 3 pontinhos, né? Vara criminal, o resto mantém-se da mesma forma. Porque o endereçamento de fato é essa parte aqui, onde começa da vara ali até o final. Então isso que é o endereçamento de fato. Então vocês podem colocar o juízo. Eu sou da forma tradicional. Eu prefiro, é preferência minha colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Mas se alguém falar para vocês que está errado um e que está certo o outro, é informação errada. Faço da forma que vocês achar mais conveniente. Só peço-lhes para que vocês sempre escrevam em caixa alta ou endereçamento. Endereçamento sempre em caixa alta, certo? Ou seja, tudo em letra maiúscula. São palavras-chave, pontos relevantes que você precisa deixar em caixa alta, que é o endereçamento. O próprio nome da peça você deixa em caixa alta. Se já tem o nome ali das partes, deixa em caixa alta também. Somente esses termos, mas também nem precisa o nome das partes estar em caixa alta. Os tópicos dos fatos, dos direitos, dos pedidos, o tópico em si coloque em caixa alta para deixar destacado. As teses nas demais peças que são relevantes ali, a palavra-chave, por exemplo, a tese de nulidade. O nome nulidade deixe destacado. Se é uma resposta à acusação e tem lá absolvição sumária, deixe o nome absolvição sumária destacado, certo? Então, essas palavras-chave você deixe destacado. Beleza? Então são essas hipóteses de endereçamento aqui pra gente. Outro ponto seria a legitimidade. Quem tem legitimidade? Essa ação penal, ela deve ser proposta pelo ofendido, ou quem? Ou seu representante legal, lá nos termos do artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal e 30 do CPP. É o ofendido, certo? É a própria vítima. Óbvio que vai estar o nome dele, certo? Nesse ato, por meio do seu advogado, conforme procuração especial, que a gente vai ver mais a seguir. Beleza? Mas tranquilo. Mas pode ser que, no caso, essa vítima, ofendido, ele tenha sido declarado morto, né? Caso de morte ou declaração judicial de ausência. Então pode ser proposto por quem? Pelo CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E aqui a gente aplica a analogia, incluindo aqui também companheiro, certo? Companheiro ou companheira, caso de união estável. Que essa legitimidade aí está estabelecida no artigo 31, artigo 100, parágrafo 4º. Que você precisa deixar claro. Imagine aí que quem lhe procurou foi a cônjuge, né? Sobrevivente daquela vítima. Então você coloca a legitimidade dessa pessoa com base no artigo 31 do CPP e artigo 100, parágrafo 4º, para deixar claro e evidente, beleza? Aí junto com a fundamentação do artigo 30. Aí coloca 30, 31, certo? Artigo 100, parágrafo 4º, tranquilo? Beleza. Legitimidade. A gente precisa deixar claro aqui, né? Ação penal privada personalíssima. Eu sei que vocês já estudaram e já estão sabendo mais que demais o que seria ação penal privada personalíssima. É aquela que somente o próprio ofendido. Não tem possibilidade de uma substituição processual, como cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Só pode aquela pessoa e pronto. E é um único crime. Temos somente um único crime que só pode aquela pessoa e ninguém mais. Que seria no caso do crime do artigo 236 do Código Penal, que vocês vão dar a lida, eu sei que vocês já viram, mas vão reler mais
uma vez, que às vezes é cobrado também em questão subjetiva. O que seria aí o 236? É no caso daquela pessoa que oculta impedimento para o casamento e afins, e casa mesmo assim. Então é somente aí a pessoa que foi vítima ou ofendido. Se ele morrer, morreu, pronto e acabou. Não tem como passar para ninguém. E também ali o curador, certo? Quando a vítima for incapaz, certo? Que não tenha representante legal, ou essa vítima é incapaz com o representante, mas tem interesses conflitantes. Aí vai ser preciso nomear um curador especial para essa pessoa. Aí quem vai ter legitimidade é o curador especial, certo? Representando ali aquela vítima. Já as pessoas jurídicas podem sim, certo? Ser vítimas de crime, né? Crimes contra a honra pode. Injúria, calúnia e difamação? Injúria não, porque não tem a honra subjetiva, mas ela tem uma honra objetiva, né, que é a fama perante a sociedade. Então pode ser vítima de calúnia ou difamação. Beleza? Então, quando for pessoa jurídica, nesses crimes em que a pessoa jurídica pode ser vítima, quem vai exercer vai ser a pessoa que vai estar indicada onde? Lá no contrato social ou no estatuto, certo? Nos atos constitutivos daquela respectiva empresa. Beleza. Caso não tenha indicado, aí vai ter legitimidade para representar um dos diretores ou os sócios gerentes. Que vai ser muito difícil cair isso em peça de vocês. Já bato que não vai cair na peça. Mas sempre que não pode cair na peça, pode ser cobrado um caso lá nas questões discursivas. Quais são os requisitos? Os requisitos vocês vão ler atentamente no artigo 41 e 44 do Código de Processo Penal. O que precisa conter aqui, certo? Você vai expor os fatos criminosos e todas as suas circunstâncias. Poxa, o que aconteceu de fato e todas as circunstâncias, elementos. E o que é a incursão penal, a classificação do crime. Poxa, se for injúria, a pessoa xingou e tudo mais, no dia X, fez aquilo, isso, falou isso, né? Devendo incorrer no crime de injúria. Aí coloca o dispositivo, legal. Precisa ter a qualificação completa do acusado, que seria o querelado, esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo. E também precisa ter o rol de testemunhas, esses são os requisitos. Quanto aqui uma especificidade que só existe aqui na queixa-crime, que seria aqui procuração com poderes especiais. Pessoal, aqui precisa procuração com poderes especiais, certo? Então, muita atenção aqui. Vai ficar claro quando eu colocar lá a parte preambular da peça aqui como exemplo para vocês. O prazo aqui seria um prazo decadencial de 6 meses, certo? É contado a partir de onde esse prazo de 6 meses? É contado, em regra, a partir do conhecimento da autoria, certo? Para que a pessoa possa oferecer a queixa-crime, certo? Se for uma questão que seja de lado diverso, em que uma pessoa ofereceu uma queixa-crime passados 6 meses, então houve a decadência, e decadência causa a extinção da punibilidade. Beleza, mas esse prazo pode ser distinto quando? Quando for ação penal privada personalíssima. No caso do crime do artigo 236, esse prazo aí só se inicia após o trânsito em julgado da sentença civil que anulou aquele casamento. Então precisa anular o casamento depois que transitou em julgado a sentença que anulou o casamento, aí começa a contar os prazos de 6 meses. E na ação penal privada, aquela subsidiária da pública, quando que começa a contar esses 6 meses? Vai iniciar depois que passar o prazo do Ministério Público oferecer a denúncia, que a regra geral está lá no artigo 46, que seria 5 dias para o réu preso e 15 dias para o réu solto. Beleza? Então passou aí, começa a contar esse prazo de 6 meses para a vítima iniciar essa ação penal. Aí, pessoal, seguinte, só uma ressalva aqui, puxando um gancho e aproveitando, que esse prazo aqui de 5 dias ou 15 dias não quer dizer que
Ah, passou o prazo de 5 dias para o Ministério Público oferecer a denúncia, ele não ofereceu. Então ele não pode mais. Pode, ele pode sim. Ele pode oferecer essa denúncia a qualquer tempo, desde que o crime não esteja prescrito. Passou os 15 dias, a pessoa estava solta, o Ministério Público não pode mais oferecer a denúncia? Pode, beleza, pode tranquilamente. Ele ainda pode oferecer. Só que a consequência é só o seguinte, passou esse prazo, além do Ministério Público poder iniciar ação penal, vai dar espaço, oportunidade para a própria vítima também, o querelante, iniciar ação penal por meio de queixa-crime. Só uma ressalva aí para vocês, caso caia alguma coisa em questão subjetiva, para vocês não caírem nesse erro. Teses e requerimentos. O que eu vou pedir aqui? Então o querelante vai indicar o quê? Os fatos que se enquadram, beleza? Determinado tipo penal, você precisa deixar claro e específico. E classificar ali, a classificação ser alternada posteriormente? Pode, mas você vai deixar claro e evidente o que essa pessoa praticou e qual é a incursão penal daquilo ali. Quanto aos pedidos, né, o principal vai ser o quê? A condenação do acusado, certo? Obviamente, condenação do acusado, a depender do tipo penal ali, com incurso em determinado tipo penal. Mas você também vai pedir o quê? A citação do acusado, tem que pedir a citação do acusado para responder à acusação e indicar o valor mínimo para a indenização. Isso vai ficar claro lá no pedido final que eu vou mostrar para vocês. E apresentar rol de testemunhas. Beleza. Então vamos aqui ao modelo básico, clássico. Aqui o endereçamento, aqui da justiça, juiz de direito, seria a justiça estadual, tranquilo, vara criminal. Vamos lá. Você vai precisar qualificar essa pessoa como um todo, porque aqui é um inicial acusatório, você está inaugurando uma ação penal. Então precisa qualificar aí a vítima, o querelante. Aqui você começa com o autor da ação penal, ou querelante. Coloca nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade, ou portador do RG, número, os 3 pontinhos, CPF, número 3 pontinhos. Aqui você precisa colocar dessa forma. Do jeito que está aqui. Por quê? Porque lá no enunciado não vai trazer essas qualificações. Então você vai colocar da forma que está aqui, de forma genérica. Residente domiciliado na rua, né? Ou só colocar, ao invés de residente domiciliado, você colocar com endereço, aí os 3 pontinhos, certo? Mas precisa qualificar. Aí atenção aqui, por seu advogado que esta subscreve. É o padrão. Só que você vai colocar algo a mais, conforme procuração com poderes especiais anexos. Aí coloca também artigo 44 CPP. Por quê, pessoal? No caso de queixa-crime, traz uma especificidade, um requisito, que para que o advogado represente essa pessoa, precisa ter uma procuração com poderes especiais, ou seja, com poderes específicos só para aquilo. Beleza? Então você precisa colocar isso aqui. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência oferecer queixa-crime, certo? Não precisa você colocar queixa-crime na forma de ação penal privada, exclusiva, personalíssima, subsidiária da pública. Não, só o nome queixa-crime e pronto, certo? Com fulcro no artigo 100, parágrafo 2º, pode variar para o terceiro, né, se for subsidiária da pública. Artigo 30, 41, 44, todos do CPP. Deixe já marcadinho aí esses dispositivos. Contra, eu vou colocar quem seria o querelado, o réu, né, o acusado. Eu vou colocar o nome dele, vou qualificar ele da mesma forma, preciso qualificar ele como um todo, certo? Até a parte do endereço. Todo mundo aqui precisa ser qualificado. Pelas razões de fato, direito a ser exposto. Pronto. É esses os requisitos aqui da parte preambular que você não pode esquecer nenhum. Deixe tudo marcadinho que vai dar tudo certo. Beleza. Observações aqui. Se a infração for de menor potencial ofensivo, a queixa-crime vai ser endereçada lá para o juizado especial criminal. Ok. E quando a vítima for menor de 18 anos ou doente mental, quem ajuiza a queixa-crime é o seu ali representante legal, em próprio nome do representante legal, certo? É do nome do próprio representante legal, lá no artigo 30 do CPP. Por exemplo, quem foi a vítima foi meu filho, menor de 18 anos. Quem vai representá-lo sou eu. Quem vai estar no nome lá sou eu, o Marcos, o pai. Beleza? E outra observação, que em caso de ação penal privada subsidiária da pública, a fundamentação não vai ser lá o artigo 30 do CPP, mas o artigo 29. Muita atenção aí também.
Dos fatos do direito, vocês já sabem como vão transcorrer. Dos fatos, você vai contar o que aconteceu de forma sucinta. Aqui eu vou pedir para você escrever da forma mais detalhada que tem no enunciado. Óbvio que o enunciado não vai trazer muita coisa para você se prolongar, mas aqui você precisa escrever os detalhes. Diferente do que ocorre nas outras peças de defesa que a gente já viu, que a gente precisa ser mais direto, mais sucinto, em dois parágrafos no máximo. Aqui não, aqui os fatos já requer, né, detalhes bem pormenorizados. Óbvio que são só os detalhes que interessam aqui a nossa petição. Então, tenha mais atenção aqui nos fatos da queixa-crime do que nas outras peças de defesa que a gente já visualizou. Do pedido aqui é um exemplo. Esses dispositivos aqui é como se fosse um caso em concreto, certo? Mas pode ser outros dispositivos, pode ser outra classificação penal que essa pessoa tenha praticado e possa responder. Então vamos lá, vou ler aqui para vocês. Do pedido, diante do exposto, requer que seja autuada e recebida a presente queixa-crime. Isso aqui é padrão, vai estar presente qualquer tipo de queixa-crime, requer que seja autuada e recebida. Então aprendam aí. Não é reconhecimento, isso é lá pro recurso, beleza? Determinando-se, olha aqui eu já coloquei a citação do querelado, já pedi a citação, que seja processado e ao final condenado nas penas do crime do artigo 138, concominado com o artigo 141, inciso 3º. São dois crimes aqui contra a honra. Ambos do Código Penal, certo? Requer ainda a fixação, olha aí, um pedido que precisa estar aqui padrão também. Aqui pode variar essa parte, ó, desses artigos aqui dos crimes que essa pessoa praticou. Mas aqui não, aqui ó, padrão, requer ainda a fixação de valor mínimo da indenização pelos danos sofridos. Aí você coloca com fundamento no artigo 387, inciso 4 do CPP. Isso aqui já precisa estar presente. Bem como a condenação do querelante ao pagamento das custas e demais despesas processuais. Também precisa estar presente, é padrão. Então, repita aí umas 2 vezes o esqueletinho para ficar claro e evidente. Requer, por fim, a notificação, certo? E oitiva das testemunhas a seguir arroladas. Não peça tão somente, né, para arrolar as testemunhas, não só afirmar e arrola as testemunhas abaixo. Peça para serem notificadas as testemunhas. Em qualquer tipo de procedimento que você tenha que arrolar testemunhas, como a título de exemplo, a resposta à acusação, peça a notificação e oitiva das testemunhas a seguir arroladas. Aí eu vou colocar dessa forma. Se tiver o nome das testemunhas, você já coloca Maria, endereço, 3 pontinhos. Mas não, senão você deixa dessa forma aqui. E a parte final, temos em que pede deferimento, local e data, advogado, /OAB, conforme vocês já sabem, que eu já cansei de falar para vocês e não muda muito. Beleza? A data, quanto à data, acredito que não seja cobrado dessa forma, mas caso seja cobrado para você colocar uma data em específico, vai colocar lá no último dia do prazo, certo? 6 meses. Mas, balela, isso aí, acho que é praticamente impossível ele pedir isso para você. Revisão criminal, certo? Agora, beleza, falamos de queixa-crime, dá até um gole aqui na água. Revisão criminal é mais curtinho. Já caiu revisão criminal, certo? Já caiu, pode cair mais uma vez. É uma peça que eu acho até interessante para o examinador cobrar. Mas também é tranquilo, porque não tem muito o que se cobrar, não tem muito gargalo ali. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês quanto à revisão criminal vai aparecer onde? Quando nós temos uma sentença condenatória, certo? Transitado em julgado. Ou seja, a pessoa foi condenada e não recorreu, mas transitou em julgado. A gente sabe que depois que nós temos uma sentença condenatória transitada em julgado, inicia-se o processo de execução, a fase de execução. Beleza, então a revisão criminal, para aparecer a revisão criminal, primeiro tem que falar que nós temos uma sentença com transitada em julgado. Então pode ser uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória imprópria, certo? Qual é a sentença absolutória imprópria? É aquela que é a imposição de medida de segurança ao final. Vamos supor o caso ali de
inimputabilidade, né? A pessoa é o doente mental. Então, teve toda a instrução do processo, né? Reconheceu-se a autoria, a materialidade, mas nós estamos diante de uma excludente de culpabilidade em que essa pessoa não pode cumprir uma pena como uma pessoa com total discernimento. Ela vai ter imposição de medida de segurança. E nessa sentença nós chamamos de absolutória imprópria. Beleza? Então, revisão criminal só cabe da sentença condenatória e da absolutória imprópria. Porque a absolutória, a sentença de absolvição, propriamente dito, que é aquela que absolve de fato a pessoa, meu amigo, você é inocente. Essa aí não cabe revisão criminal. Então, a gente já presume, já conclui, que não cabe revisão criminal em mala parte. Só cabe revisão criminal em favor do réu, para beneficiar aquela pessoa. Que pode ser a sentença absolutória imprópria, em que, né, impôs uma medida de segurança, mas se tiver revisão criminal, essa pessoa vai ser considerada, de fato, absolvida. Beleza? E mesmo assim, se a gente utilizar a revisão criminal em benefício daquela pessoa, se ela for julgada improcedente, não pode agravar a situação dela também. Beleza? Aqui, revisão criminal, nós não vamos afirmar que é recurso, certo? Jamais nós vamos dizer que é recurso, certo? Não, revisão criminal não é recurso. Nós chamamos de uma ação autônoma de impugnação, ou via de impugnação autônoma, como outros autores trazem para a gente, mas é uma ação autônoma de impugnação. A exemplo, nós teríamos aí também o HC, seria uma ação autônoma de impugnação. Beleza? Aqui é como a gente fizesse um paralelo lá com o processo civil, e essa revisão criminal fosse semelhante à ação rescisória, certo? Que vai afastar essa coisa julgada. Muito cuidado. Beleza, como é que eu vou saber que é revisão criminal? Vai aparecer uma sentença transitada em julgado, e você, plim, pode ser revisão criminal. Por que pode ser? Porque quando você quer reformar aquela condenação, porque se for o caso em que há uma sentença condenatória transitada em julgado, e está na fase de execução e você não concordou com alguma decisão da execução da pena, que seria o agravo em execução, pedir para progredir o regime e o juiz rejeitou. Aí é agravo de agravo de execução. Não tem nada a ver com revisão criminal. Eu estou querendo revisar a condenação e não o cumprimento, a forma de cumprir a pena dessa pessoa. Beleza? Vamos dar um passo adiante. As hipóteses de cabimento, pessoal, estão aqui no artigo 621 do Código de Processo Penal. Deixei esquematizado para ficar mais fácil aqui. Vai ser quando? Da sentença condenatória ou absolutória imprópria, contrariar ao texto expresso da lei penal ou evidência dos autos. A gente pode entrar com uma revisão criminal. Ou essa mesma sentença, condenatória ou absolutória imprópria, for fundada em depoimentos, exames ou documentos que sejam comprovadamente falsos. Pois transitou em julgado, mas aí, posteriormente, veio-se a prova que esse depoimento foi totalmente falso, esses exames periciais, documentos, ali são falsos. Aí vai ter a revisão criminal. Ou o surgimento de novas provas de quê? De inocência, não é novas provas de condenação, né? Novas provas de inocência ou de circunstância que diminua a pena, certo? Então, o intuito não é só reverter para absolver essa pessoa. Pode ser que desclassifique o crime para um crime mais brando. Pode ser que diminua a pena dessa pessoa. Beleza? Então, surgimento de novas provas de inocência ou circunstâncias que diminuem a pena dessa pessoa após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória absolutória imprópria. Essas são as hipóteses de cabimento. De quem é a competência? Pessoal, caindo para vocês, vai cair aqui, ó. Somente para o Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, certo? A decisão condenatória aqui de primeiro grau, né? Oxe, o juiz de primeiro grau condenou, transitou em julgado. Minha revisão criminal vai ser para onde? Para o segundo grau, Tribunal de Justiça, se for Justiça Estadual. Professor, mas aí eu tinha apelado, mas o tribunal manteve a decisão de primeiro grau. Vai ser para o Tribunal de Justiça também essa revisão criminal. A regra vai para o Tribunal Regional Federal ou Tribunal de Justiça. Justiça Estadual ou Justiça Federal, certo? Só vai para o STF aí as condenações que foram proferidas pelo próprio STF. Ou também, embora o dispositivo não traz aqui para a gente, mas também para o STJ,
no mesmo sentido, as decisões, as condenações que foram proferidas pelo STJ. Beleza, mas caindo revisão criminal, eu diria que seria aqui, para o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Sobretudo mesmo aqui, Tribunal de Justiça. E nós vamos ver como é que vai ficar esse endereçamento mais na frente no nosso modelo. Quem tem legitimidade? Está aqui no artigo 623. A revisão criminal pode ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou no caso de morte, pelo cônjuge, ascendente, descendente e irmão, o famoso CAD. Então, obviamente que a regra seria pelo próprio réu, fala o próprio réu que tem legitimidade ali, né? É o autor dessa revisão criminal, mas óbvio que ele precisa de um advogado, ele não pode peticionar sozinho, precisa de alguém com capacidade postulatória. A única peça que a gente sabe que a própria pessoa pode transcrevê-la sem a presença de advogado é só um HC, e o HC nunca vai cair para a gente porque não é peça privativa de advogado. Revisão criminal, o prazo dela. O prazo é que nós não temos prazo, pessoal. Não tem prazo nenhum, certo? Então, nós não temos um prazo determinado, porque não é nenhum recurso, na verdade. Vamos supor que seria o caso que descobrir novas provas. Então, descobrir nova prova ali, certidão transitária e julgado, ok. A única coisa que a gente precisa comprovar aqui é uma certidão de trânsito em julgado. A gente precisa comprovar que transitou em julgado aquela sentença para entrar com uma revisão criminal. E o que eu vou pedir? Quais são as minhas teses? Então a gente vai pedir a procedência da revisão criminal para quê? Aqui, alterar a classificação do crime, certo? A gente pode pedir para desclassificar esse crime ou para alterar a classificação para outro crime que seja mais brando, né? Obviamente. Vai pedir para absolver o réu, modificar a pena, anular o processo. São os pedidos aqui possíveis dentro da revisão criminal. Colocando em ordem. Primeiro, a gente vai colocar no mesmo esquema que nós já conhecemos nas teses. Lá em preliminares, nós vamos colocar a existência de nulidades. Segundo, pessoal, nós vamos partir para o mérito. Qual o mérito principal? Seria aqui a absolvição dessa pessoa, certo? Depois a gente parte para os pedidos dos méritos subsidiários, aquelas teses subsidiárias de mérito. A gente vai pedir o quê? Para desclassificar o crime, certo? Para um crime mais brando. E aqui a diminuição da pena, modificar a pena dessa pessoa. Então, seriam esses os pedidos possíveis. E com certeza, na peça de vocês, teriam todos esses. Teriam nulidade presente, pedido de absolvição ou pedido subsidiário para desclassificar e diminuir a pena dessa pessoa. Então, seriam essas teses que seriam cobradas para vocês em revisão criminal. Se caísse, eu ia achar bom demais para vocês. Embora vocês tenham... Poxa, professor, faz tempo que não cai e tudo mais, só caiu uma vez. Mas é algo simples que vocês vão observar aqui no nosso modelo. Só uma atenção, uma ressalva que eu preciso deixar claro aqui para vocês. A súmula 611, deixe ela grifada lá também. Lá no... Grifada não. Grifada já deve estar, obviamente. Mas coloca a remissãozinha lá no dispositivo que fala de revisão criminal também. Que aqui não vai caber a revisão criminal em caso de extinção de punibilidade, certo, pessoal? No caso de abolício crimes. Poxa, veio uma nova lei, a pessoa foi condenada, estava cumprindo pena, e veio uma nova lei que aboliu esse crime. Então não cabe a revisão criminal, porque quem vai aplicar essa extinção da punibilidade, a aplicação dessa nova lei mais benéfica, vai ser o próprio juízo da execução. Beleza? Só uma ressalva quanto a isso. Aí, ok, né? Nós vamos tratar aqui do nosso modelo de revisão criminal. O endereçamento, como eu falei para vocês, vai direto para o Tribunal de Justiça, já vai direto para o segundo grau. Então aqui não é igual recurso que tem a peça de interposição e as razões, é uma petição só, olha aí, melhor que recurso. Como é que vai ser? Excelentíssimo, senhor doutor, não vou colocar juiz, segundo grau eu chamo o quê? De desembargador, e eu vou direcionar para o desembargador presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de, se for Justiça Federal, certo?
é desembargador, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal, certo? Aí, não sei qual o número da região. Aqui eu vou qualificar a pessoa completinho também, ó. Fulano, nacionalidade, estado, profissão, RG, CPF e endereço. Perfeito, tranquilamente, eu preciso qualificar, não vou colocar já qualificado nos autos, porque vai gerar um número de processo novo. Por ser o advogado que esta subscreve, conforme procuração anexa, tranquilo, normal, não coloque DOC, número tal, só coloque isso. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, não se conformando com venerando acórdão, certo? Já transitado julgado, porque aqui, pessoal, seria no caso em que a pessoa recorreu, né? E o acórdão de segundo grau foi confirmado. Mas pode ser caso em que ninguém recorreu, foi só decisão de primeiro grau, ninguém recorreu, transitou em julgado. Então, não se conformando ali com a sentença de primeiro grau transitado em julgado. Aqui não, aqui seria o caso que a pessoa foi condenada em primeiro grau e foi confirmado em segundo grau. Venerando o acórdão, já transitado em julgado, conforme certidão anexa, precisa colocar isso aqui, que condenou com incurso no delito, aí você precisa colocar qual seria o dispositivo específico. Propor, nome da peça, somente esse, não tem nada semelhante, revisão criminal. Nos termos do artigo 621, inciso 1º, pode ser o inciso 2º ou 3º, a depender do caso. Igual eu falo, se você não identificar, coloque os 3 ali. Pelas razões de fato e direito a seguir exposta. Essa aqui é a minha parte preambular. Muita atenção aqui, como eu falei para vocês, pode ir para o STF ou para o STJ, ou para o Tribunal Regional Federal. Se for para o STJ, a gente vai colocar como excelentíssimo senhor doutor, ministro, presidente do STJ. Ou para o STF, excelentíssimo senhor doutor, ministro, presidente do STF. Bem simples, não tem como errar ali. Fundamento ali, como eu falei anteriormente, pode ser tanto o inciso 1º, 2º ou 3º do artigo 621. Beleza. Dos fatos, do direito, do pedido. Aqui dos fatos também, você vai dar uma atençãozinha maior do que nas demais peças, como eu falei lá em queixa-crime, porque aqui seria como uma forma meio que uma ação inicial. Aí do direito, você vai trazer a exposição do direito, do cabimento ali da revisão criminal, certo? As suas teses, se você está pedindo a absolvição, se tem preliminar de nulidade, você tudo vai expor aqui nos direitos. Aí dos pedidos eu coloquei um exemplo aqui, não quer dizer que sempre vai ser aqui, assim, mais um exemplo. Então vamos lá. Diante do exposto, requer que seja julgado procedente o presente pedido, certo? Com fundamento no artigo 626 para anular, que eu sempre começo pela ordem dos meus pedidos. Se tinha tese lá de nulidade, beleza, preliminar. O primeiro pedido que eu fazer seria das preliminares. A anulação do processo, ab início, desde o início, com fulcro no artigo 564, inciso 3º, a linha B. Né? Esse aqui é um exemplo, pode ser outra causa de nulidade. Caso assim não atenda, para a absolvição do revisionando, a gente chama essa pessoa de revisionando, certo? A forma de qualificar essa pessoa aqui, sempre que você tratar dele, vai chamar de revisionando. Nos termos do artigo 386, inciso 2º, né, a absolvição, que seria o pedido de mérito principal. Ponto. Aí, subsidiariamente, sempre vai ter o pedido subsidiário. Caso não se considere possível a absolvição por se tratar de crime doloso contra a vida, requer que seja submetido a novo júri para que seja reconhecida a sua absolvição. Isso aqui seria, num caso específico do tribunal do júri, mas pode ser outros pedidos subsidiários, como nas teses que nós já observamos anteriormente. Ponto. Requer ainda que seja reconhecido o direito do revisionando a indenização por erro judiciário, você precisa colocar isso, indenização por erro judiciário, nos termos do disposto, artigo 630, e aí se não tiver esses dispositivos como remissões, você vai colocar, certo? Artigo 5º, lá no inciso 75 da Constituição, artigo 10 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Beleza? Deixa aí claro e evidente. É esse o pedido que vocês precisam fazer. Leiam e releia aí e veja os requisitos. Temos em que pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número. Aqui também não vai pedir para você colocar a data e nome de local você só coloca local mesmo.
Beleza, beleza, pessoal. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Nós já estamos aí na reta final, na última semana dos nossos estudos, certo? Depois dessa aula aqui já vou terminar de corrigir os simulados que vocês já fizeram. Nesse domingo que antecede tem outro simulado. Quem não fez os 3 simulados, façam até terça-feira antes da prova, certo? Vai dar o que? Até o dia 23, que aí dá para corrigir até quarta-feira. Beleza? Que na quinta-feira eu vou colocar para vocês um vídeo, certo? Vou trazer para vocês uma aula que eu vou comentar esses 3 simulados que nós tratamos com base nos erros aí que vocês fizeram e tudo mais, para que não venham errar novamente. Então vou comentar de forma genérica, olha, o primeiro simulado tinha que ser dessa forma, teve gente que colocou assim, assim, não é para ser feito assim, certo? Então muito cuidado, que serve para todos, né? Um erro de um pode servir para todos. Não faça todos os simulados direitinho, 3 simulados. E no sábado, que antecede a prova, às 9 horas da manhã, nós vamos nos encontrar para uma revisão geral e dúvidas. Então coloque todas as dúvidas, anotem aí para a gente ficar tranquilos. Beleza? Beleza? Então, seriam os pontos que eu queria tratar com vocês até aqui. Quanto à revisão, quem não puder às 9, né, que geralmente nem todo mundo pode ir, mas está presente, mas eu vou deixar gravado para assistir depois aí, a pessoa que só pode assistir de tarde, porque de manhã trabalha. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então um forte abraço e até a próxima. Vocês sabem, qualquer dúvida é só me chamar. E eu vou colocar aqui os exames que vocês precisam saber para fixar e responder essas 2 peças de queixa, crime e revisão criminal. Beleza, beleza, beleza. Então um forte abraço e até a próxima.